Ô, pessoal, boa noite, pessoal da turma de tópicos. Hoje a gente vai começar o segundo dia da primeira fase dos seminários. Antes de começar a falar, eu vou dizer para vocês aqui que eu postei um vídeo agora há pouco, está terminando de, nem é fazer o upload, é de arrumar ali no YouTube. Que vai ficar aqui, um vídeo que tem mais ou menos 1 hora e ele está relacionado com essa planilha aqui. Certamente é o vídeo mais complexo aí dos que eu já postei para vocês. E aí, então, eu vou falar então dessa questão do princípio da máxima verossimilhança e vou tentar fazer isso um exercício de Excel ali. Mas ainda assim, com a ideia de que pode ser mais amigável vocês entenderem como é que funciona a mecânica. Não é nem a mecânica da máxima verossimilhança, mas é a mecânica do algoritmo que se usa para chegar nas estimativas de máxima verossimilhança. Porque o algoritmo que se usa, o padrão é um algoritmo chamado Newton-Raphson. Mas então é isso. Então deixar avisado para vocês assistirem ali e assim que puderem me darem um retorno para eu saber o que vocês acharam, se tem que explicar melhor uma coisa ou outra. Bom, então hoje a gente tem dois grupos. Os dois grupos são relacionados à PNAD Covid e o primeiro grupo é o grupo do Gabriel, do Juliano, da Maiara e do Vicente. Então agora eu vou passar a palavra para o grupo e pode começar. Pode compartilhar a tela e pode começar. Boa noite. Estão vendo aí a tela? Sim. Tá na apresentação aí? Tá, já tem até uma arte aqui, já está bem Olha só. bonitinho. Tá certo. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Vicente, eu vou apresentar o trabalho hoje com a Maiara e com o Juliano, porque o Gabriel não pôde estar presente, vou pegar a parte dele para apresentar também. Mas o nosso tópico, então, é a relação entre informalidade no trabalho e desigualdade de renda. Nós vamos explorar um pouco essa temática, já apresento o objetivo também. Seguinte, nosso objetivo então é analisar as desigualdades no comportamento dos rendimentos dos trabalhadores entre formais e informais diante da pandemia da Covid. Né? Então é para realmente explorar essa relação do trabalho precário que está associado às condições informais com a grande queda na renda que a gente teve na Covid durante a pandemia, né? Bom, as justificativas para isso são muitas, né? No campo dos estudos da economia do trabalho, economia regional, tem diversos. A primeira questão a se ter claro que as ocupações formais, elas são, como eu comentei antes, tipicamente descaracterizadas por alta incidência de pobreza e por não atender às diretrizes básicas do que a OIT chamou de trabalho decente, que seria o trabalho que atende os mínimos desígnios da dignidade humana, em grosso modo. Isso está relacionado com nossa temática em dois aspectos principais. Primeiro, que os trabalhos formais têm uma instabilidade muito maior nos rendimentos. Por quê? Porque, bom, eles não têm salário, né, via de regra, ou quando tem salário, no caso dos empregados, eles não têm acesso à proteção social, no caso, seguro-desemprego, 13º, a rede, né, garantida pela CLT. E mesmo assim, os rendimentos deles são muito sazonais, né? Nada garante que um motoboy, por exemplo, que quebrar uma perna, vai ter como pagar suas contas no final do mês, porque ele não tem essa garantia justamente porque ele não tem a rede de proteção social que sustenta os trabalhadores formais, pelo menos no Brasil. Segundo ponto é a questão da flexibilidade dessas ocupações, né? Diante da pandemia, a gente teve uma grande queda do rendimento, puxada da renda em geral da economia, né, puxado pela queda nas demandas das famílias. E essa queda da demanda das famílias, ela impacta mais fortemente também nos trabalhadores informais. Então, também isso é uma justificativa para analisar essa relação. E de forma que estudos apontam que os trabalhadores informais tendem a sofrer maiores quedas no rendimento na fase descendente do ciclo, que é o caso da crise da pandemia, e a possuir menor poder de barganha
na fase ascendente, o que também tende a fazer com que eles tenham uma variabilidade de rendimento maior, né, do que os trabalhadores formais. E no terceiro ponto é que a exploração dessa relação ela pode permitir uma avaliação de uma série de políticas públicas, como as que foram sugeridas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, para conter os efeitos da pandemia. Um exemplo dessa medida, o mais claro no Brasil, é o auxílio emergencial. Né? A gente consegue fazer uma aproximação para se ele for efetivo, já analisando de que tamanho foi essa perda e se, de fato, essa política focalizada é efetiva ou não. Então, essas seriam as justificativas. Bom, a relação entre desigualdade e informalidade, ela também é uma coisa a ser desenvolvida, né? Bom, primeiro, a desigualdade medida pelo índice de Gini está aumentando no Brasil desde 2014 e o principal fundamento desse aumento da desigualdade é a desigualdade entre os trabalhadores ocupados. No mercado de trabalho, quer dizer, na população em geral, a gente tem as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, ou pessoas não economicamente ativas, as pessoas economicamente ativas, que são divididas entre os desocupados e os ocupados, ou desempregados e ocupados. Dentre os ocupados, a gente tem uma miríade de ocupações, dentre as quais se pode fazer divisão entre os formais, que possuem registro, carteira de trabalho, e os informais, que são aqueles trabalhadores que não possuem esse registro. Então, esse estudo do IPEA aqui aponta que o principal fator que contribuiu para o aumento da desigualdade nos últimos anos foi o próprio aumento da informalidade, de modo que esse é um fator importante para a gente observar. E aqui, nesse mesmo estudo, demonstra como a queda do emprego formal, que é uma coisa que também pode acontecer, é um grande determinante para o aumento da desigualdade que aconteceu nesse período. Principalmente porque esses trabalhadores têm maiores acessos a rendimentos variáveis, como 13º, adicional de férias e etc., que os informais, quando ocupam essas ocupações que eram antes formalizadas, geralmente não têm, o que faz com que aumente a desigualdade de rendimentos. Bom, alguns aspectos que a gente procurou, bastante artigos para ver se tinha algum atalho para a gente pegar nesse sentido do que já foi feito sobre o tema. A gente não achou nada específico relacionando essas duas coisas e dimensionando esse impacto, muito menos para Santa Catarina, mas a gente tem algumas coisas, principalmente a nível de Brasil. Para a América Latina em geral, tem mais projeções sobre o que seriam os impactos, que também seria uma espécie de justificativa para esse estudo, que nem eu comentei, o consumo das famílias caiu mais fortemente que o PIB, isso tende a influenciar mais os trabalhadores informais, de baixa qualificação, cuja incidência é maior nos estratos inferiores à distribuição de renda, de modo que também tende a aumentar a desigualdade. Esse estudo do IPEA, feito pelo Marcus Heckscher, ele também estimou que a probabilidade de perda de emprego em decorrência da pandemia, nos primeiros meses, era de 30% dos trabalhadores sem carteira e nos com carteira era de menos de 10%. E também estimou que as pessoas mais pobres tinham mais chance de perder a ocupação. Então, também é um fator importante. O único estudo que a gente encontrou que explora essa relação entre a categoria do emprego, formal e informal, e os rendimentos foi esse do IPEA, também trabalha com os microdados da PNAD Covid, e eles trabalharam com um conceito que a gente apropriou, que é de rendimento efetivo e rendimento habitual. Rendimento efetivo é aquele que a pessoa realmente obteve no período da pesquisa, que é referência de uma semana, quanto ele ganhou no mês e, de fato, entrou na casa dele. E o normalmente recebido, o habitual, é aquilo que ele costuma receber no mesmo período. Então, considerando como normal, entre aspas, aquilo que era prévio à pandemia. Por isso que a gente pode observar um gap entre o rendimento habitual e o rendimento efetivo em decorrência da pandemia. Aí esse estudo aqui mostra a razão desses rendimentos em cada caso, mostrando que ele é muito menor, no caso que estão recebendo muito menos salário do que habitualmente recebiam, os trabalhadores informais, enquanto os trabalhadores formais recebem uma razão de rendimentos bastante parecida com o que recebiam antes.
Para Santa Catarina, a gente também não encontrou muita coisa, só especulações gerais sobre emprego e renda, mas não sobre os dois juntos, nem desigualdade. E de modo que esse trabalho pode, de fato, contribuir para essa relação. Bom, vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho, quais variáveis a gente identificou que são mais interessantes e também sobre um pouco da modelagem. E pode passar. O nosso banco de dados foi a PNAD Covid, que é uma pesquisa domiciliar para amostragem, e as variáveis pode passar também. Vicente? Não está indo aí? Agora foi. Bom, a nossa definição de formalidade foi com base nos critérios explicados na Organização Internacional do Trabalho, com o perfil do trabalho decente. Então, a gente considerou como formal os trabalhadores empregados com carteira assinada, trabalhador doméstico com carteira assinada, militares e funcionários públicos e empregadores contribuintes. E como informais, são os empregados sem carteira assinada, trabalhador doméstico sem carteira assinada, os conta própria, que abrange aí um grau muito extenso de pessoas com rendas muito variadas, o que acaba dificultando um pouco nossos cálculos, e empregadores não contribuintes, e tiramos trabalhador familiar auxiliar que não trazem renda para a família, né? Só trabalham e sem oferir renda. Pode passar. As variáveis que a gente usou para configurar a formalidade foram o que eu estava explicado ali, né? Aqui mais com as variáveis realmente da PNAD. E possui carteira assinada ao setor privado, possui carteira assinada ao setor público, empregador contribuinte para o INSS, servidor público estatuário, militar do Exército, Marinha ou Aeronáutica, e policial militar ou bombeiro militar. E pode passar. Só fazer uma observação importante, que tem dois tipos de funcionário público, né? Tem o funcionário público tipo eu, que é... Como é que é? Estatutário, mas tem funcionário público que é seletista também, que segue a CLT, né? Que é tipo funcionário do BRDE. Eu acho que funcionário do Banco do Brasil também é. Então, sempre lembrando que quando a gente vai pegar isso, tem o estatutário. Tem. O estatutário é o regime estatal mesmo. Estatutário é uma derivação da palavra estatal. Estatutário é o regime próprio de trabalho dos estatais em geral. Aí tem, lógico, o estatal, tipo, de empresa mista, por exemplo, o pessoal da Concap, que nem o BRDE que tu falou, que são seletistas normais, né? Mas todos esses a gente englobou como formais, porque eles têm registros, né? Não são trabalhadores desprotegidos, eles só não são CLT normais. Tipo, professores, por exemplo, não faz nenhum sentido chamar de informal. Ah, sim. A minha observação não é nem em relação ao trabalho de vocês, mas é uma observação de chamar a atenção. Tipo, eu chamei a atenção da questão raiz positiva, raiz negativa, né, para os colegas deixarem claro na apresentação de segunda. E aí tem algumas coisas que a gente tem que lembrar também, que é quando fala trabalhador do setor público, que a raiz ela faz essa distinção de quem é seletista e quem não é seletista, que eu não sei qual é o termo específico, um cara tipo eu não sou seletista. É só para chamar a atenção que tem essas duas classificações lá. Mas isso é uma observação geral. Mas acho que na própria PNAD aparece, né? Porque no próprio item C007B aqui tem justamente essa distinção entre carteira assinada do setor privado e carteira assinada do setor público, né? Ah, joia. E depois tem o servidor público estatutário, que é o C007B1. Então, eles também contemplaram essa informação na PNAD Covid. Joia.
Maravilha. A questão é que a gente teve que juntar 3 variáveis ali para formar o indicador de se é formal ou não é formal, né? A gente juntou a variável C007, que é a posição da ocupação, aí diz se é empregado, aí pode ser empregado tanto no setor público quanto privado, se é conta própria, se é trabalhador doméstico, trabalhador doméstico também tem com carteira e sem carteira. Aí isso leva a gente para o segunda categoria, que é a categoria do emprego, que é se tem carteira ou se não tem. Aí todo mundo que é conta própria, por exemplo, tá como missing nesse C007B, que é a categoria do emprego. Mas eles já foram classificados pelo outro critério, né? Uhum. E um terceiro critério, que é exclusivamente para os empregadores, é se contribui para o INSS ou não. Uhum. Joia. Para nós, pode passar. E para a informalidade, então, a gente considerou os informais os que não possuem carteira de trabalho assinado e que são empregados no setor privado ou como trabalhador doméstico, ou então os trabalhadores por conta própria, ou os empregadores que não contribuem para o INSS. E esse foi nossos informais. Então a gente chegou numa amostra para Santa Catarina, com um total de quase 30 mil para os formais e para os informais e em torno de 44 mil para os formais, que são amostras referentes aos ocupados com o rendimento do trabalho. E outras variáveis que a gente usou também em torno do trabalho, já que tem toda uma análise da renda e da composição da renda dos trabalhadores, também da composição dos trabalhadores entre sexo, raça, grau de escolaridade, etc. Foram, então, as variáveis de mês, composição de domicílio, que o professor também passou nas videoaulas, sexo, a raça, grau de escolaridade, condição de ocupação, se na semana passada ele trabalhou ou fez algum bico, por exemplo, a posição na ocupação, que foi o que a gente usou ali para informalidade, categoria do emprego, setor da atividade econômica no trabalho principal, cargo ou função no trabalho principal, rendimento habitual, rendimento efetivo, horas trabalhadas habitualmente e horas trabalhadas efetivamente, para a gente conseguir traçar uma diferença no quanto o trabalhador trabalhava e recebia de renda e no quanto ele realmente tem trabalhado e recebido de renda durante a PNAD Covid, e também a somatória dos valores recebidos pelo domicílio por auxílios emergenciais associados ao novo coronavírus. E na parte da modelagem, então, vou deixar a Mayara falar a partir de agora. Nesse primeiro momento aqui do nosso trabalho, a gente optou por fazer uma abordagem mais descritiva concernente aos aspectos da formalidade, da informalidade, né, concernentes a determinados subgrupos, né. Então, esse modelo a gente ainda não desenvolveu, mas a gente planeja desenvolver na próxima etapa do trabalho, que eu acho que vai fazer mais sentido ali nessa segunda etapa, né. Então, agora a gente está mais trabalhando com estatísticas descritivas. A gente vai mostrar para vocês, então, algumas mais relacionados a isso. Pode passar. Então, como estava falando, né, sobre estatísticas descritivas, agora a gente vai falar um pouco sobre esse tópico, né, do perfil do trabalho informal em Santa Catarina durante a pandemia, mas também a gente vai falar em relação aos rendimentos e à desigualdade. Então, a gente pode passar. Então, aqui é só uma tabela mostrando a relação entre os trabalhadores, entre a informalidade, né, que recebe o valor 0, e a formalidade, que recebe o valor 1, entre os meses de maio e novembro, que são os meses, que são o tempo da análise da PNAD Covid. A gente pode perceber que aqui não teve uma mudança tão significativa, tanto dos informais quanto dos formais. Durante os meses, eles meio que se mantiveram ali, mas os formais, na nossa base de dados, ali já chega a 60%, enquanto os informais a uns 40%.
Pode passar. Aí, agora, uma análise mais relacionada a determinados subgrupos, né? Por exemplo, nesse primeiro, sobre o gênero, né? Entre homem que recebe o valor 1, né, na base de dados, e a mulher recebe 2 na base de dados. Então, a gente consegue perceber que, por exemplo, as mulheres são mais, percentualmente falando aqui, são mais formais que informais, né? Informais é 35%, enquanto as formais 64%, enquanto que os homens é menor do que as mulheres, né? A formalidade passa a chegar ali aos 57%. Então, a gente pode pensar se isso, o fato das mulheres, comparativamente aos homens, apresentar esses percentuais mais elevados, se é uma boa coisa, ou é porque, sabe, a informalidade feminina diminuiu, porque as mulheres informais saíram do mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa para se pensar. Pode passar. Aí aqui Não, isso que eu ia dizer, que é uma coisa que para se investigar nas próximas etapas aí, até a próxima apresentação. É uma maneira de você falar, isso é um negócio que a gente ainda tem que investigar melhor o que está acontecendo. Sim. E pegando esse outro subgrupo, né, da raça, a gente consegue perceber ali que, por exemplo, subgrupo, a população branca, tinham quase 60% formais, contra os 40% informais, mas a gente consegue perceber que a população preta apresenta um percentual maior de formalidade do que se comparada à população branca. Se a gente pegar, por exemplo, dados de antes da pandemia, a gente percebe que a pandemia inverteu esses dados, né? Porque antes da pandemia, geralmente a população branca apresentava maiores percentuais de formalidade do que a população preta. Tem um detalhe que talvez tenha que tomar cuidado, que é o número de observações. Olha, quando a gente olha o número de observações branco, tem um bocado de gente. Aí das outras raças, já começa a diminuir o número. Então os percentuais eles ficam menos confiáveis, né? Sim, por exemplo, igual os indígenas, né? Que são bem poucos do que comparado a... Exatamente. Até tinha que ver se tem como testar, né, a diferença de média, né? Significância ali da amostra. Exato. Porque quando você tem menos observações, o intervalo de confiança fica mais aberto, né? Exato. A PNAD contínua, por exemplo, parou de divulgar os dados estaduais para diversas variáveis e os cruzamentos de dados, porque eles diminuíram a amostra deles durante a pandemia, porque eles só fizeram por telefone, e aí diminuiu a confiança, o intervalo de confiança ficou muito alto e eles pararam de divulgar as médias, assim. Então, talvez seria uma coisa a se testar, realmente. Só complementando quanto ao que a Mayara falou, é isso, as mulheres é o mesmo caso da população parda, né? Antes, pega a PNAD contínua, antes da pandemia era absurda a taxa de informalidade das mulheres. Só que aí por razões como dupla jornada de trabalho, demissões nos setores do comércio, do alojamento e da alimentação, que ocupam bastante mulheres, elas ficaram fora da população ocupada, porque a taxa de informalidade tem esse porém, né? Ela é calculada com relação à população ocupada. Então, as demissões de trabalhadores informais ou trabalhadores informais que não puderam realizar seus trabalhos em meio à pandemia, por exemplo, faz com que a taxa de informalidade diminua. Então, esse é o fenômeno que a gente observou. E aí, por isso que é um problema a gente ter na base de dados da PNAD Covid só dados a partir de maio, porque os maiores efeitos foram observados em março e em abril, principalmente em abril. Perfeito. Então, a gente não consegue analisar a variação de abril para maio. Exato. Você disse que você não tem uma linha de base confiável. Perfeito. A única linha de base que a gente tem é com relação aos rendimentos, que a gente está usando rendimento habitual, né? Essa pode ser uma medida confiável para isso, porque se refere ao período pré-pandemia. Toca a ficha. Isso, e na questão da escolaridade,
a gente pode perceber aqui nessa tabela aqui mais abaixo que maior o grau de escolaridade de uma pessoa, maior é o grau, né, o percentual de formalidade, que é um dado que permanece parecido com o que a gente havia, com o que tinha antes da pandemia. Isso. Aí, aqui é semelhante, né? Só que é um grau de formalização igual ao que tinha nas outras tabelas, só que aqui é por setor. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, a gente tem setores que já têm um grau de formalização alto, como, por exemplo, a administração pública e a educação, e esse grau alto de formalização se mantiveram, né, entre maio e novembro, assim como, por exemplo, questão de extração de petróleo, etc. Mas também a gente tem casos, por exemplo, que atividades que têm baixo grau de formalização, como cabeleireiros, tratamento de beleza e serviços pessoais, que se mantiveram baixos durante esses 7 meses de análise, assim como, por exemplo, também a agricultura, que geralmente trabalha mais como conta própria, né? Pode passar. Isso. Agora, por profissão, também uma coisa semelhante, né? A gente tem profissões que têm um grau alto de formalização, como ali no início, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, operador de máquinas, montador na indústria, que se o grau de formalização diminuiu, foi pouco comparado ao mês de maio. Mas também a gente tem outros como empregado doméstico, que a gente trabalha bem aqui nessa base de dados. Que mais? Artista, religioso também continuaram com baixos percentuais, por exemplo, artista, religioso, padre, pastor, etc. O grau de formalização diminuiu na análise desses 7 meses. Aí também, parecido com isso. Volta na planilha anterior aqui, deixa eu contar um negócio para vocês. Olha só, essa tabela que vocês fizeram aí, você pode usar um comando ttest no Stata. E vai ser na parte de estatística, logo em cima vai ter estatística descritivas. Aí, nesse ttest, ele vai fazer assim, ó. Vou pegar o primeiro exemplo ali, que é um empregado doméstico diarista. Ele vai pegar o 29.17 e logo embaixo ele vai abrir o intervalo de confiança. E ele vai pegar o 26.54 e ele vai abrir um outro intervalo de confiança ali. E aí no 2.63 ele vai abrir embaixo, com base naqueles intervalos de confiança ali, né? Se o 2.63 é estatisticamente diferente de zero, né? Se o limite superior do intervalo de confiança do 26.54 está descolado, o limite inferior está descolado do limite superior. E aí, nesse comando, você podia ter dado eu não tinha falado isso para vocês antes, né? Mas quando você fizer de novo, vocês fizerem de novo, dá para dar esse t-teste, e aí vai sair ali na coluna onde tem o var pp, vai sair um asterisco, se for diferente de zero, com 90% de confiança, 2 asterisco 95% e 3 asteriscos se for 99%. É um comando para fazer uma tabela desse tipo aqui, tá? Mas toca adiante aí, o comando é t-teste. Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Bom, aí na parte dos rendimentos, para fazer uma descrição aqui dos rendimentos. Bom, é o seguinte, os rendimentos, eles são... Bom, em cada linha da base de dados, a gente tem o rendimento de uma pessoa no período, né? O habitual e o efetivo, que são 2 variáveis diferentes. Aí, a gente tem também a jornada de trabalho, igualmente efetiva e habitual. E se a gente multiplicar acumular todos os rendimentos no período, a gente tem o que se chama de massa de rendimentos.
dessas variáveis, que é, no caso, a soma de todos os salários da economia, né? Sejam eles formais ou informais. Nessa tabela, a gente fez o quê? A gente somou toda a massa, consumo lá, de rendimentos dos formais e dos informais, e comparou ela entre efetivo e habitual. A gente chegou nessa tabela aqui, dividindo um pelo outro. Isso quer dizer o quê? Isso aí confirma a nossa hipótese inicial de que a variabilidade de renda em função de um choque recessivo, por exemplo, dos formais, que são 1 aqui, é muito menor do que as do informais, porque eles mantiveram o rendimento efetivo muito próximo do habitual, na casa aqui dos 90%. Enquanto os informais tiveram uma perda aí, que no começo da pandemia, em maio, era de 74%, na média, né? Isso aqui também teria que botar os intervalos de confiança e tal. E diminuiu, no caso, a perda salarial para só 10% em novembro. Por quê? Porque as jornadas de trabalho foram se normalizando, porque eles conseguiram voltar a realizar seus trabalhos, e isso foi diminuindo mais nos informais do que nos formais. Mas mesmo assim, ainda em novembro, o rendimento habitual, o rendimento efetivo dos informais estava muito mais distante do que eles recebiam antes da pandemia, do que nos trabalhadores formais. Aqui tem a tabulação do rendimento médio por mês também. A gente também observa que o rendimento médio dos formais, também expressando essa menor precariedade do trabalho, é bem maior do que os informais, alguma coisa em torno de 30% maior, né? Aqui a média de R$ 2.500 o rendimento aqui o efetivo, e contra alguma coisa que varia muito, né, também aqui ao longo dos meses, mas digamos uma média devia ter feito essa média geral, mas 1.750 para os informais, e aqui na renda habitual também se observa a mesma coisa, mas ambos com patamar mais elevado. Aqui então, para a gente ter o parâmetro de como a jornada de trabalho, as horas trabalhadas influenciam nisso, a gente fez o mesmo exercício da massa salarial para as jornadas de trabalho, e também observa aqui que nesse caso, teve pouca diferença. Qual é a conclusão disso? De que, embora os trabalhadores formais tenham trabalhado tanto menos quanto os informais, eles receberam maiores rendimentos. Por quê? Porque o rendimento do trabalhador informal depende mais das horas trabalhadas, né? Ele não tem um salário fixo, ele não tem, né, um salário mínimo que ele recebe todo mês, independentemente de quantas horas ele trabalha, pelo menos no caso de conta própria, né? Então, isso varia muito e por isso se explica isso aqui. Mas, em geral, né, os trabalhadores formais têm jornadas de trabalho maiores e essa relação se manteve parecida. Esse aqui está errado, isso aqui não é, essa variação aqui está errada. Depois eu vou corrigir isso aqui. Bom, salário hora também se observa a mesma coisa, de modo que o que explica a diferencial de renda não é apenas as jornadas, embora os informais trabalhem menos horas, né? Também tem um problema de subocupação. Mas também se repete a mesma relação no salário hora, né? Bem maior no caso dos formais do que dos informais. Só uma ressalva que, nesse caso particular, como a gente está falando de renda do trabalho, o salário hora nem sempre é o melhor indicador, porque uma pessoa que recebe um salário hora muito alto, mas trabalha poucas horas por semana, vai ter um salário, né, efetivo baixo, e isso pode não ser suficiente para ele sustentar sua família, de modo que a duração da jornada de trabalho também é uma variável importante para oferir renda para as famílias, né? Bom, aí a gente começou a fazer algumas aproximações da desigualdade, né, depois de descrever todas essas variáveis, para começar a aproximar a gente para testar a nossa hipótese inicial, né? Aqui tem a descrição, então, da desigualdade na distribuição do rendimento efetivo por decís de renda. A gente observa aqui também, né, a mediana, centrada num valor muito maior no caso dos formais, que é esse lado aqui, do que nos informais, 1.800 contra 1.250. A média também já demonstrei. Aqui está a média que eu estava tentando calcular antes. Cheguei perto. E também uma variabilidade de renda muito maior dos informais.
Aqui a gente fez o seguinte exercício, como pegando o exemplo lá do que o pessoal do IPE fez. A gente viu uma variável chamada perda salarial, que ela é a diferença entre a renda habitual e a renda efetiva. Então, ele vai dar um valor positivo, geralmente, porque se teve perda salarial nesse período. E aqui está a distribuição dela por mês, a média dela, né? Então, em média, no começo da pandemia, os informais recebiam R$ 540 a menos do que normalmente recebiam, enquanto os formais recebiam apenas entre aspas, né, porque é significativo também, cerca de R$ 200 a menos. Ao longo do tempo, essa diferença foi diminuindo em ambos os casos, mas o que mais chama atenção é que ela caiu bastante no caso dos informais, conforme eles foram voltando a trabalhar, né? Então, essa perda salarial foi diminuindo. Aqui a gente tem a distribuição das pessoas, dos trabalhadores 10% mais ricos, né, com os 10 maiores rendimentos, o P90, né? Entre formais e informais, a gente também observa que os trabalhadores formais são muito mais representativos. Isso diminuiu ao longo do período também, mas permaneceu na média em 66%, 2/3. Aqui a distribuição dos 25% mais pobres é o contrário, né? Quem tem 2/3 são os informais, também demonstrando a grande desigualdade entre essas duas categorias. Só explicando por que o índice de Gini não é uma boa medida para isso, porque o índice de Gini ele engloba ambas as categorias, então a gente não tem como saber a diferença específica delas pelo índice de Gini agregado. Depois a gente vai comentar sobre algumas ideias que a gente teve sobre isso, mas só por isso que ele não está aqui por enquanto. E aí, bom, por hoje era mais isso, né? O professor pediu as estatísticas descritivas, também já estamos tomando bastante tempo, para outro grupo tem tempo ainda. Isso aqui, rapidamente, esse aqui é mais ou menos o modelo que a gente pensou, depois a gente quer conversar várias coisas com o professor sobre como verificar isso aqui, porque a gente tem um problema, por exemplo, com R² muito baixo, mas uma primeira aproximação, a gente chegou à conclusão de que, usando a dummy de formal e informal, de que a presença de formalidade diminui, em média, 20% a perda salarial que se teve ao longo da pandemia dos trabalhadores, né? A perda do rendimento total mensal, não do salário hora. Isso quer dizer, isso indica, né, que sim, a formalidade serviu para manter grande parte da renda dos trabalhadores formais, enquanto os informais foram mais afetados. Mas isso aí eu acho que é a discussão dos próximos capítulos. Joia. Sobre ainda os próximos capítulos, o que a gente está pensando em fazer a partir de agora? Primeiro, aprender, ver com calma todas as videoaulas das regressões, ver o que dá para fazer a partir dali. Então, estimar a relação dessa perda salarial e informalidade, ver o que tem de errado e aprimorar o modelo. Verificar outros determinantes, né? Aí, por exemplo, se esse p-valor continuar baixo, tem que ver o que são os determinantes da renda, que não a informalidade ou a formalidade. E é possível a relação entre essas variáveis. E verificar uma outra questão, que é se a gente tirar os empregadores da amostra, o que acontece? Porque os empregadores, a gente sabe, têm um rendimento médio muito maior do que o restante. Então, talvez usar mediana, talvez tirar eles da amostra. A gente vai testar isso ainda, não deu tempo de fazer tudo. Bastante coisa. E, bom, do lado dos indivíduos, né, ou seja, das linhas que a gente tem nos nossos microdados, é isso. E do ponto de vista dos domicílios, a gente também quer experimentar algumas coisas. Primeiro, a gente quer estimar o índice de Gini dos domicílios. Por quê? Porque teve uma variabilidade grande entre a população ocupada, né? Então, você teve domicílios que não entrariam num índice de Gini calculado para a população ocupada, ou seja, com rendimentos do trabalho, mas que, de fato, ficaram sem renda. Então, a gente tem que calcular a abrangência das pessoas juntos. Então, o primeiro passo seria o índice de Gini dos rendimentos domiciliares em geral, né? Não apenas dos indivíduos, e a evolução dele ao longo dos meses. Depois, a gente viu um trabalho, aquele próprio do IPEA que a gente citou, que decompôs o índice de Gini. Ele, no caso, ele decompôs lá por ocupados, desocupados e fora da força de trabalho. A gente quer ver, até com o professor, se tem como a gente decompor o Gini para a variação dos rendimentos dos trabalhadores formais e informais. No caso, seria decompor ele para a população ocupada e depois, dentro da população ocupada, o que é explicado pela queda, por exemplo, da renda dos trabalhadores informais. Não sei se é possível, vamos conversar também. E, por fim,
avaliar a principal política pública que diz respeito aos trabalhadores informais, que é o auxílio emergencial. E aí é um exercício simples, porque não é o objetivo do trabalho, mas se a gente puder, pelo menos estimar se essa massa de rendimentos que foi perdida pelos trabalhadores informais foi reposta pelo auxílio emergencial. Aí também tem a questão de ver, fazer uma estimativa dos rendimentos por domicílio, e também tem outro porém. Do auxílio emergencial, tem essa variável na base, alguma indicação? Vocês chegaram? Tem o D0035 que eu trabalhei. A partir de que mês deve ser? Só nos últimos, todos os meses? Não desagrega qual é que é o auxílio, né? Pode ser o benefício emergencial também, que eles colocam junto. Tá. Mas tem, o IPEA estimou para o Brasil e chegou à conclusão de que nos períodos entre, se não me engano, julho e setembro, ela mais que cobriu a perda. Então, teve ganho de renda na média, e no período mais grave de perda de renda não cobriu tudo, mas para as populações mais pobres teve um aumento significativo de renda, para as médias uma perda, para mais altas uma perda maior. Tá. Joia. Posso fazer minhas considerações? Claro, por favor. Eu listei 5 pontos aqui. Então, o primeiro ponto é só para vocês me mandarem os slides, igual eu estou pedindo para o resto do pessoal, para dar uma olhada quando der, eu vendo. Ficar registrado aqui, se eu pensar em alguma coisa, eu olho e penso em vocês também, né? Aí a segunda observação legal que vocês já deu para ver que vocês já incorporaram o checklist da apresentação do jeito que eu botei no TXT da aula passada, já me chamou a atenção isso também. Vocês devem estar vendo minha tela, né? Então, o comando é o t-test da tabela aquela, da diferença, né? Aí, eu não sei exatamente onde ele fica dentro dessa caixa de sumários de estatísticas, mas, por exemplo, eu copiei o link aqui no chat do Skype, e aqui, tu procurar na internet, você vai ver, você clica no link aí, você vai ver o manual direto. Então, tu baixa uma base de dados, ó, então você coloca o t-test, aí o comando é t-test, a variável que você quer testar, que é essa, no caso aqui do exemplo que ele dá, eu acho que é milhas por galão, que é uma base de dados de carro, e separar pela variável tratado. Então, ele vai separar os dois grupos. Ó, ele vai pegar a média dos caras que são 0 dá 21, a média dos caras que são 1 dá 22,75, e aí ele vai ver, a diferença da média é menos 1,75, e aí o intervalo de confiança é de menos 4,79. Como o 0 está dentro do intervalo de confiança, você não pode rejeitar a hipótese nula de que esse menos 1,75 na verdade é 0. Né? A mesma coisa se encaixa ali nas tabelas de vocês, isso aqui serve para os outros grupos também. Tá? Aí quando vocês começaram a falar ali dos percentis, eu logo lembrei que tem no Stata o comando para você calcular o índice de Gini também a partir da tua base de dados sobre determinadas características, que é o ponto que vocês falaram ali agora há pouco. Na realidade, existe mais do que um comando para calcular o Gini. Dependendo do autor, tem autores que fazem o comando de um jeito, fazem o comando de outro jeito, tá? Porque isso depende da maneira com que você faz a suavização da curva de Lorenz, tá? Mas isso, aí tem esse pacote também aqui que eu olhei de bate-pronto, que é o SGini. Aí, então, para instalar ele, ó, vamos ver o comando que o colega falou. Faz de conta que você quer instalar um pacote, tá? Aí você tem que dar, que não está de bate-pronto ali no Stata. Você dá SSC, que é para ir no computador lá do Stata, que eu acho que está na UCLA. Aí você coloca install, que você tá querendo que ele vá lá no computador e instale um pacote. Aí deixa eu dar Ctrl+C, Ctrl+V no comando que do pacote que o colega copiou ali, ó. Vamos ver se ele vai achar o pacote. Ó, aí tá vendo? Aqui embaixo ele tá rodando. Ó, achou, testou, instalou. Pronto. Aí se você quiser ver o help aqui dele, aí você dá H no help, né? E ele vai te dar aqui, ó. Então o que ele vai calcular?
Ele calcula o Gini, calcula outras coisas. Tail. Então, parece que esse. O que eu tinha visto agora há pouco só calculava o Gini. Parece que esse comando aqui é mais completo mesmo. Bom, enfim. Aí, então, dá para fazer o outro ponto. Aí, o outro é da regressão da perda. Então, tem dois tipos de regressão. A regressão para ver essas questões de variação é a logística. Não confunda a regressão logit com a regressão logística. E aí, então, tem logistic, reg, stata. O comando é logistic. Onde é que está? Ô, professor, eu tinha visto que a logit era o nome da logística. Não é, então? Não, porque você pode dar o comando diferente. Quer ver? Ó? Deixa eu mudar. Vamos baixar esse comando aqui. Essa base de dados qualquer. E você vai ver que vai dar diferente as coisas. Ó. Porque a logística, vou baixar a base de dados ali dele, e aqui, ó, você pode, como essa variável tratada é binária, né? Aí você vai dar o logit, aí você vai ver, você está estimando aqui a probabilidade do carro ser tratado ou não ser tratado, seja lá o que isso signifique, com base ali no MPG. Agora, se tu der logistic, ó, o comando é diferente. Tá vendo? Ele roda outro tipo de regressão. Entendeu? Tem a regressão logit e a regressão logística. Então tem uns detalhezinhos, eu posso gravar um outro momento também. Mas para eu não me alongar aqui, porque vamos passar logo para a apresentação dos colegas, para não estourar muito o horário. Então, na sequência, bom, não sei, esses eram os pontos que eu tinha para falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou posso passar adiante? Então, vamos passar para o outro grupo, que vai trabalhar com a PNAD Covid também, mas em São Paulo, né, relacionando o mercado de trabalho, que é a Gabriela, a Milene e o Ramon. Então, podem tirar a minha tela e passarem para vocês. Com a palavra vocês aí. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Certo. Deixa eu compartilhar aqui a tela e me falem se vocês estão conseguindo ver. Tá tranquilo? Conseguem ver? Sim, tá tranquilo. Toca a ficha aí. Tá. Deixa eu só colocar aqui, isso aqui não é apresentação, não. Aqui. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Todos me ouvem? Sim. O meu nome é Gabriela e nós estamos aqui para apresentar um pouco mais para vocês o nosso trabalho, que se refere ao mercado de trabalho para o estado de São Paulo, tendo como base os dados da PNAD PNAD Covid-19. Além de mim, fazem parte desse grupo a Milene e o Ramon. Pode passar. Certo. A justificativa que a gente encontrou principalmente para estar fazendo esse trabalho é que inicialmente a Covid-19 é o tema do momento. A gente está passando agora pela pandemia e todas as influências que ela tem. E desde o começo da pandemia, a gente está tendo diversas discussões que estão sendo discutidas em jornal, notícia, etc., sobre o conflito que está tendo entre economia e saúde. E qual dessas duas deve ser priorizada pelas políticas públicas de combate à pandemia. Então, a gente consegue utilizar nessa base de dados, ver o que está impactando a economia, o que está impactando a saúde, e é um tema bem relevante, é um tema bem atual. E também, devido à pandemia, o mercado de trabalho está passando por diversas mudanças, seja o pessoal que está passando a fazer home office, pessoal que está passando pelo processo de afastamentos devido à pandemia, ou às vezes até devido pega uma Covid, etc., situações de lockdown. Há também questão de demissão e contratação em função da pandemia por setor empregatício. E com isso também tem alguns setores do mercado de trabalho que estão se expandindo, estão se concretizando, tem novas oportunidades de trabalho, o setor de saúde está contratando muita gente temporariamente, tem setores que basicamente boa parte das pessoas perdeu o emprego ou não consegue mais encontrar emprego, está tendo que se reencontrar. E no sentido de qual o motivo da escolha do Estado é que São Paulo é a maior economia estadual do país e possui uma grande base de dados. Então, acho que
é relevante fazer desse estado e não um estado menor. Bom, com relação aos trabalhos que estão sendo realizados na área, a gente não encontrou nada em específico para o estado de São Paulo. Eu cheguei a verificar um trabalho que foi realizado específico para a região Nordeste, mas em si, para o estado de São Paulo, não tem. O que a gente evidencia na literatura, na verdade, é uma visão de um panorama mais geral. E a gente trouxe 3 exemplos para vocês aqui. Até um deles é referente à nossa universidade. Até um colega que faz a disciplina conosco participa desse trabalho, que é o Vicente. O primeiro deles é o Mercado de Trabalho e Pandemia da Covid, que é da Ana Luísa e da Joana Simões. O trabalho do professor Lauro, como eu havia comentado, e também a gente tem da Maria Aparecida, a pandemia Covid-19, crise e deteriorização do mercado de trabalho no Brasil. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que os 2 primeiros trabalhos, eles se baseiam basicamente com os dados da PNAD contínua. E o terceiro trabalho, que é o trabalho da Maria Aparecida, ele mescla dados da PNAD Covid e da PNAD contínua, mas a predominância dos dados no trabalho é da PNAD contínua. Pode passar. Bom, com relação aos dados que vão ser utilizados no nosso trabalho, nós vamos nos basear na base de dados da PNAD Covid-19, que é disponibilizada pelo IBGE, cuja base de dados está centrada nos meses de maio a novembro de 2020. Pode passar. A metodologia de análise. Bom, a gente vai se basear basicamente na utilização do software Stata, né, para análise de dados, e algumas vezes a gente vai utilizar como um mecanismo auxiliar o Excel. Vamos nos deparar também com análise de gráficos e análise de tabelas. Pode passar. Bom, eu gostaria de ressaltar que o nosso trabalho ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira delas é relacionada ao tema COVID. Nesse tema, nós vamos buscar trazer variáveis e tentar avaliar essas variáveis que estão ou não diretamente relacionadas com o mercado de trabalho do estado de São Paulo. E a segunda parte do nosso trabalho vai se centrar diretamente no mercado de trabalho. Pode passar. Bom, aqui a gente fez uma tabulação dos dados, no qual a gente teve a intenção de periodizar eles, no qual a gente dividiu os dados por meses e por semanas. Pode passar. Bom, o primeiro caso que vai ser avaliado aqui diz respeito ao fato de que se a pessoa ela apresentou os sintomas de dificuldade para respirar e se ao mesmo tempo apresentando os sintomas de dificuldade de respirar, ela testou positivo para COVID. O que a gente vai buscar relacionar com essas 2 variáveis é se, de fato, o sintoma de ter dificuldade para respirar pode ser considerado um sintoma característico e determinante para dizer se a pessoa, de fato, pega COVID se tem esse determinado sintoma. Bom, a variável dificuldade para respirar é a B0014, no qual foi perguntado para as pessoas se elas tiveram na semana passada alguma dificuldade para respirar, no qual as respostas poderiam ser sim, não e não sabe. Pode passar. Aqui a gente tem a evolução dos dados ao longo do período analisado, e a gente pode perceber que ao longo do transcorrer do tempo, cada vez menos pessoas vêm afirmando que sentiam esses determinados sintomas. Se a gente for fazer um cálculo para avaliar o percentual de pessoas que sentiram esses sintomas, retirando os mísseis, é claro, a gente observa que apenas
aproximadamente 3,71% dos entrevistados disseram que tiveram sintomas de dificuldade para respirar. Pode passar. Aqui, visualmente, vocês podem observar um gráfico no qual é elencado as respostas dos participantes da pesquisa, e a linha em laranja, ela, com o passar do tempo, vocês observam que ela vai diminuindo, né? Como eu havia afirmado anteriormente. Pode passar. Agora a gente entra dentro das modalidades de testagem que foi aplicada na pesquisa. Foram 3 modalidades de testagem, que foi o exame coletado com o cotonete, o exame do furo do dedo e o exame da retirada de sangue através da veia do braço. Aqui a gente tem o resultado do teste. Então, a legenda basicamente vai ser a mesma para todas essas testagens, que vai ser 1 positivo, 2 negativo, 3 inconclusivo, 4 ainda não recebeu o resultado, 9 ignorado e, no caso MIS, seria não aplicado. Pode passar. Aqui é a base de dados na evolução do tempo. A gente observa que até o 8º período, 8ª semana, não haviam dados relacionados com a testagem. Os dados aparecem a partir do 9º período em diante. Como o número 1, eles nos mostra as pessoas que apresentaram positivo para a COVID, a gente observa que, ao longo do tempo, a tendência é cada vez mais aumentar o número de casos positivos nessa modalidade de testagem. Pode passar. Aqui é um gráfico. Visualmente, vocês podem verificar que os números de casos positivos vêm aumentando ao longo do tempo. Pode passar. Aqui é a testagem da coleta de sangue através do furo do dedo, que é a variável B009D, cuja legenda já foi citada anteriormente. Pode passar. A evolução dos dados ao longo do tempo. Pode passar. E visualmente o gráfico, onde se percebe que com o transcorrer das semanas, o número de casos só vinha aumentando. Pode passar. Por fim, a testagem número 3, que é a coleta de sangue através da veia do braço. Pode passar. A evolução dos dados ao longo do tempo. Pode passar. E o gráfico representativo dos dados. Pode passar. Bom, aqui a gente vai correlacionar as duas variáveis, no qual a gente vai verificar se existe relação entre o fato de ter dificuldade para respirar e se você testar positivo em determinado exame. Por exemplo, o primeiro caso é dificuldade de respirar e o exame coletado com o cotonete. A gente observa aqui que das pessoas que afirmaram ter apresentado resultado positivo para a COVID, apenas 131 pessoas tiveram os sintomas de dificuldade para respirar. E isso, na base de dados, representa 6,35% das pessoas. Pode passar. Aqui, a gente avalia o mesmo sintoma com a coleta de sangue através do furo do dedo. No caso, a gente pode avaliar que 49 pessoas tiveram dificuldade para respirar e apresentam resultado positivo. E, olhando para um panorama mais geral, isso representa 6,11% aproximadamente das pessoas entrevistadas. Pode passar. E, por fim, a dificuldade para respirar com a coleta de sangue através da veia do braço. 63 pessoas afirmaram ter testado positivo e dificuldade para respirar, e o que basicamente representa 6,72% dos dados. A gente pode concluir previamente que o sintoma ter dificuldade para respirar pode não ser considerado um sintoma característico da COVID, pelo fato de tão poucas pessoas terem apresentado esse sintoma ao mesmo tempo que apresentaram um resultado positivo.
Pode passar. Boa noite, dá para me ouvir? Sim. Ok. Outro questionamento que nós fizemos ainda dentro da tópico Covid, sem entrar no mercado de trabalho, é discutir um pouco sobre o plano de saúde, como estava distribuído, como as famílias têm plano de saúde. E uma boa forma de ver isso, a nossa ideia era verificar com a renda da família. Então, para construir essa renda familiar média, pegamos a variável C0, 10, 12, que é o valor em dinheiro recebido para a pessoa no mês, uma espécie de salário da pessoa. Construímos uma variável domicílio como a vista em aula. E organizamos o tempo e o domicílio para que fosse possível gerar uma média dessa renda que batesse o domicílio com o tempo. Por exemplo, se um domicílio se repete 2 vezes, vai ter uma média para a primeira vez que ele se repete e uma média diferente para a segunda vez, caso essa renda tenha variado. Para fazer essa média e para ela dar certo, sem ela deletar os membros da família que ainda não trabalham, por exemplo, foi necessário trocar os missings por 0. Fazendo isso, ainda ficamos com 47.271 famílias que a renda média dela seria 0. Então, a maior possibilidade é que essas famílias, a maior parte delas, simplesmente tenham decidido não responder o seu salário, por isso foi abandonada essa variável. Pode passar. Aqui, já utilizando um item que vai ser falado um pouquinho mais para frente, que é o R igual a 1, que é para não repetir os dados para cada membro da família, só para o primeiro, já que é uma média. A gente já tem um histograma para a variável renda e, ao lado, um histograma mais aproximado para a renda menor de 10 mil, onde dá para ver que está concentrada ali principalmente até os R$2.000, e fica por isso. Pode passar. Para fazer, então, a relação com o plano de saúde, foi necessário criar uma variável para ver se as pessoas têm plano de saúde. Essa variável é Z007, que perguntou para a pessoa, sobre qualquer tipo de plano de saúde, se ela tinha ou não tinha. Dessas pessoas, então, a maioria respondeu que não tinha, mas temos ali uma variável 9, que foi ignorada por 479 pessoas. Para não dar problema na média, esse valor foi considerado 0, porque caso fosse abandonado somente ele, ia dar problema tanto na média de salário, como na média familiar, de se uma pessoa da família respondeu e outra não, ia acabar cortando agora a variável se a pessoa tinha ou não o plano. Então, gerando uma dummy em que o plano seria 0, caso fosse 2 e 9, e 1, caso fosse 1. Então, teria plano, caso a resposta de B007 fosse sim. Pode passar. Nesse slide, então, está falando sobre essa variável, tem uma tabulação dela ali no canto, os valores que ela assumiu, e já foi criado uma regressão com ela igual a 1. Foi uma regressão simples, só para ilustrar essa parte, como os dados são muito grandes, na maior parte não teve grandes ilustrações, em que foi feito, então, a regressão da nosso P como W, a porcentagem da família que usa o plano de saúde, em relação à renda. Simples assim. Como a gente tem um coeficiente de 0,0000068, é um coeficiente bem pequeno. Então, assim, um aumento de R$1 em W vai gerar um efeito, sim, positivo na porcentagem, na adoção da família de plano de saúde, mas esse valor positivo é bem pequeno. Pode passar. Aqui, antes de falar sobre o gráfico da dispersão gerado por essa regressão, apresentei aqui um histograma, como foi feito anteriormente para a renda familiar, para a variável P, que é a nossa porcentagem da família que tem o plano de saúde. Então, aí se percebe que a maior parte das famílias ou não tem plano de saúde geral, ou toda tem. Poucas adotam parcialmente plano de saúde. Pode passar. Nesse próximo slide aí, temos um gráfico de dispersão. Aí já deu para ver que explodiu a probabilidade da nossa regressão.
de que as famílias teriam, então precisaria de 4 famílias dentro de uma para bater o valor da regressão. Então, ainda sem entrar em Tobit, nem nada do tipo, pode passar, fiz uma regressão um pouco menor, com o W menor de 10.000, só para ilustrar um pouquinho mais, aumentou levemente o coeficiente beta, foi para 0,00012, e o R quadrado também aumentou um pouquinho. Eu tinha esquecido de comentar ele antes, mas antes ele era 0,12, agora ele é 0,16. Pode passar? Aí nessa última tem também ficou mais concentrada essa dispersão, mas ainda assim está estourando. Pode passar. Eu peguei para todo mundo que respondeu o questionário, tinha uma parte do questionário que comentava sobre ter tido alguns sintomas, seja odor nos olhos, dor no coração, todos os sintomas que foram abordados na PNAD Covid, e eu plotei um gráfico de qual foi a medida de profilaxia que foi adotada por cada uma dessas pessoas. E dá para ver que grande parte das pessoas, acima de 90%, elas resolveram primeiramente ficar em casa, foi uma das primeiras medidas da pandemia, o que também está bem relacionado com aquele lockdown inicial. Dá para ver que ali nos primeiros 2 meses até não desce tanto, mantém a taxa ali perto de 90%, porém chega ali para o final da pandemia, o pessoal já para de adotar como medida de profilaxia ficar em casa. Também dos problemas que é agravantes, que dá para a gente trabalhar em cima, é a parte de que a medicação por conta própria aumentou muito nas pessoas que tiveram alguns desses sintomas. No comecinho da pandemia, era alguma coisa em torno de 50% do total das pessoas que apresentavam algum sintoma, e já agora, ali em novembro, era mais de 60% das pessoas que compravam ou tomavam remédio por conta própria. Também dá para trabalhar em cima disso por não ser uma recomendação. Geralmente a orientação é você pegar um remédio ou no posto de saúde ou sempre com receita médica. Algumas medidas de profilaxia que tiveram uma aceitação um pouquinho menor foi comprar ou tomar remédio por orientação médica, né, que ficou sempre ali em torno de uns 20% ao longo do período analisado. E as medidas de profilaxia que menos foram adotadas é ou você ligar para algum profissional de saúde. E também aqui no Brasil não é tão comum a gente receber visita de profissional de saúde em casa. Então, tanto o profissional de saúde de SUS como o profissional de saúde particular não foi tão acionado nesse período analisado. O que a gente preparou para a parte de Covid era isso. E a gente também fez algumas coisas só separadas para mercado de trabalho e voltaram para a interpretação, mas também principalmente análise descritiva. Primeiro, eu peguei essa primeira variável, que era se a pessoa que recebeu o questionário, ela trabalhou na última semana ou pelo menos fez algum bico, e dá para ver que teve um movimento que ali no comecinho da pandemia, as pessoas elas não estavam trabalhando por algum motivo, certo? Porém, ao longo também da pandemia e a flexibilização da saída de casa, do comércio, etc., acabou tendo um movimento convergente das pessoas que estavam não trabalhando voltaram a trabalhar. E agora está bem normalizado nesse sentido. Provavelmente esse gráfico, os dois eixos as duas linhas vão acabar se cruzando e o pessoal que está trabalhando não vai aumentar e o pessoal que não está trabalhando vai diminuir. Daí, da parte que comprova também isso, que também ajuda a auxiliar essa explicação, é que eu peguei a variável do pessoal que trabalhou e o pessoal que trabalha, mas estava afastado. Então, no começo da pandemia, o pessoal começou a ser afastado, devido àqueles lockdowns mais rígidos inicialmente, porém teve o afrouxamento, a flexibilização do pessoal voltando a trabalhar, etc. E ao longo desse período, o pessoal acabou voltando a trabalhar e parar de ficar afastado, né? Ou chamaram de volta esse pessoal para trabalho, etc. Também dos fatores interessantes é quantas pessoas continuaram a ser remuneradas por esse trabalho. Então, aqui a gente não chegou a entrar, inclusive, do que é informal, o que não é informal, a gente pegou a base de dados brutas, mas dá para ver que, em questão de porcentagem, na linha preta ali é o total. Então, aquele pessoal que não era remunerado antes da pandemia, a proporção para o total continuou bem parecida, e a proporção do pessoal que era remunerada também continuou bem parecida. Certo? A única questão é que
essa pergunta acho que foi parada de ser feita ao longo do tempo. Acho que agora não lembro certinho. Mas acho que é uma coisa... que tem a questão... Porque essa variável está ligada com o afastamento. Então, como as pessoas elas pararam de se... ou diminuiu o afastamento dessas pessoas, essa pergunta acabou recebendo menos respostas, né? Acabou entrando mais valores de missing. Aí eu também implantei um gráfico com a taxa média de crescimento de quantas pessoas estavam trabalhando dentro desse período analisado. Então, tem uma taxa de crescimento médio para cada uma dessas funções. Eu vou falar de alguns casos particulares, que, por exemplo, o pessoal que é artista, ou padre, pastor religioso, teve uma das menores taxas de crescimento para número de emprego. Então, por exemplo, foi uma das função trabalhista que mais perdeu com isso. Também tem alguns dados bem legais aqui, por exemplo, que entregador de mercadorias, como por exemplo Uber, Eats, iFood, etc., também teve um decréscimo, mesmo durante a pandemia, que também eu achei um pouquinho controverso. Também dá para dar uma olhada um pouquinho melhor nos dados e tentar entender por que tem esse padrão. E da parte daqueles empregos que tiveram um crescimento durante esse período, tem a parte de vendedor ambulante. Então, significa que pode ser tanto por causa de aumento de número de pessoas que estão desempregadas ou começaram a trabalhar por conta própria, vendendo qualquer tipo de coisa. Também uma das coisas que eu pensei que poderia ser também seria coisa como vender máscara, produção de marmita, etc., que acho que se encaixaria nisso. Tem, acho que também aqui um profissional de saúde que também teve um crescimento legal, mas não foi uma taxa de crescimento tão alta. Acho que aqui é técnico ou profissional de saúde de nível médio. Então, o pessoal que tem técnico em enfermagem, coisas desse gênero, também teve uma taxa de crescimento que subiu nesse período. E, por fim, também computei a taxa média de crescimento por vínculo empregatício. Então, quais seriam, no caso, os vínculos empregatícios que mais tiveram aumento durante essa pandemia? Então, dá para ver que, por exemplo, teve um aumento legal de policial e bombeiro militar, provavelmente na questão de ação de patrulhamento, questão ostensiva para monitorar se está tendo lockdown ou não. E também teve um aumento de pessoal por conta própria. Significa que também, então, o pessoal, de acordo com a pandemia, também pode ter sido desvinculado dos seus trabalhos, perdido o emprego, e também começou a trabalhar por conta própria. Esse dado aqui de fora do mercado também é interessante, que então teve uma diminuição de pessoal que estava fora do mercado, que passou a entrar. Estava fora e teve um decrescimento, então esse pessoal entrou. E acho que os mais relevantes são esses. Aí também cabe a questão do T-teste, assim, porque policial e bombeiro militar são coisas que demandam, por exemplo, concurso público. Então, provavelmente, se tu fizer um teste de diferença de média ali, essa variação ela é estatisticamente zero. Mas é uma coisa para você investigar também esse ponto aí, porque chama muita atenção, isso é descolado, né, da realidade. Mas aí vocês olham isso depois com calma. Toca a ficha aí. Isso. Eu também acho que pode também ter a ver com o número de amostra, que é bem pequeno, porque acho que o número de destinados é respondido... Exatamente. Exatamente. Como é muito pequeno, dá para ver até que setor público e setor privado, que são os que mais têm, a taxa de crescimento médio vai ali bem próxima a zero. Exatamente. E se você fizer um T-teste ali, vai dar diferente de zero. Então, por exemplo, pega aquela barra grande ali, policial e bombeiro. Se tu fizer um teste de diferença de média, um T-teste ali, aquela barra grande é estatisticamente de zero. Vou chutar aqui, tá? E se tu colocar setor público, aquela barra pequena é estatisticamente diferente de zero. É uma boa. Vou pegar já aquele que você mandou aí e está em cima disso. Esse aqui também foi um que eu queria ver como é que estava a questão de migração, se teve algum setor que acabou contratando mais, ou a questão do vínculo empregatício mesmo. Aqui só para as partes das pessoas que têm, de alguma maneira, um trabalho formal, que é um movimento de pessoal que tem trabalho com carteira assinada ou funcionário público estatutário. Dá para ver que as séries estão bem padronizadas ao longo do tempo, elas não têm nenhuma diferença muito grande, tanto para carteira assinada como servidor público. Também acho que eu não consegui encontrar uma explicação muito fácil para isso, mas acho que é realmente a questão de... realmente eu não consegui encontrar muita explicação para isso. Talvez o professor pode até estar me ajudado ou também pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Acho que é isso.
posso fazer minhas considerações? Tem mais alguma? Não, tem mais um pouquinho. Peraí, só foi a minha parte. Tá. O próximo assunto a ser comentado, então, é como com a pandemia teve um aumento do regime de trabalho remoto. E isso das pessoas que estavam trabalhando. Perdão pela pausa. Então, 45% das pessoas que responderam se estavam ou não trabalhando, estavam realmente trabalhando. E aí já apresenta um problema. Quando a gente compara com a variável C013, que pergunta se estava trabalhando com trabalho remoto, as pessoas ali que responderam foram uma minoria. Pode passar. Dá para ver que só 15.064 pessoas responderam, o que é 17,55% do que respondeu. Se a gente ficar só com isso, 82,32% estava em trabalho remoto, o que não faz muito sentido, porque tem um missing de 75.971 pessoas. Pode passar. Esse missing está na variável C012, que foi perguntado anteriormente, que se a pessoa continuava trabalhando no mesmo local que trabalhava anteriormente. No caso de sim, então a gente já sabe que a pessoa não estava em remoto. Se a gente somar esse sim com aquele missing de 859, fecha aquele missing que a gente tinha na C012. Pode passar. Então, foi construída uma variável dummy, onde a gente tabulou remoto como 0. Trocamos para um caso tenha dado 1 na pergunta C013, caso a pessoa realmente estava em trabalho remoto, e passamos para o missing quem não estava trabalhando, quem não respondeu estava trabalhando, que é quem não se aplica, e também os missings da C02. Com isso, a gente chegou à conclusão que de toda a amostra, 86,52% não estava em trabalho remoto, enquanto 13,75% estavam, que faz bem mais sentido que aquele dado inicial. Pode passar. Só para ter uma noção no tempo, aí temos um gráfico da porcentagem do total perguntado, e dá para ver que durante o período da pandemia o trabalho remoto, que é o azul, que estava em trabalho remoto, diminuiu, e como dado de base, por exemplo, na primeira semana de maio era 18,56%, já na última foi para 10,47% em trabalho remoto das pessoas que estavam trabalhando. Pode passar. Outro dado interessante a ser analisado é ver das pessoas que não estão trabalhando, quantas estão procurando emprego. Então, a C001 novamente está trabalhando ou não, a gente quer o 2, que é o não. E se na semana passada a pessoa tomou alguma providência para trabalhar, um seria sim, o 2 não. Aí chama atenção já que das pessoas que estavam trabalhando, eles perguntaram para algumas, eu fui atrás e descobri quem são essas pessoas. São as pessoas que afirmaram que sim, estavam trabalhando, mas estavam trabalhando fora do mercado de trabalho, ajudando algum parente ou algum amigo. Então, para continuar essa análise, permanecemos só com o 2, as pessoas que não estavam trabalhando. Pode passar? Com isso, temos aqui também uma apresentação de uma evolução temporal. E deu para ver que durante o período analisado, houve um aumento das pessoas que estavam procurando trabalho, não trabalhando. Então, possivelmente, faltou recursos para essas pessoas que estavam em casa, se tinham alguma renda guardada, e acabaram começando a buscar. Pode passar. E uma curiosidade aqui é verificar por que essas pessoas que não estavam procurando emprego afirmaram que não estavam procurando emprego. E aí entra principalmente ou não querer trabalhar, ou porque é aposentado, seguido de, ignorando os missings. Por causa da pandemia, a gente achou muito curioso, 15.721 pessoas afirmaram que não estavam procurando trabalho devido à pandemia, seguido também de pessoas que estavam estudando. Pode passar. Bom, para terminar o nosso trabalho, as últimas variáveis que nós vamos buscar analisar é correlacionar o auxílio emergencial com o número de empréstimos adquiridos pelas pessoas durante a pandemia. O que a gente quer observar com essas duas variáveis é que se as pessoas, mesmo recebendo o auxílio emergencial, esse auxílio foi suficiente para quitar todas as despesas que a família teve.
Então, para isso, a gente vai utilizar a variável D0051, que diz respeito aos auxílios emergenciais relacionados ao coronavírus, das quais elas responderam sim ou não. Pode passar. Aqui é a evolução dos dados ao longo do tempo. A gente percebe que de toda a base de dados, aproximadamente 38,46% dos entrevistados receberam um auxílio emergencial. Pode passar. Aqui é o gráfico da evolução dos dados ao longo do tempo. Pode passar. E o número de empréstimos solicitados, que é a variável E001, que é durante o período de pandemia, alguém deste domicílio solicitou algum empréstimo. Aqui a gente tem que atentar para as opções 1 e 2. Sim, e pelo menos um morador conseguiu, e sim, mas nenhum morador conseguiu. Para a gente, o que interessa é a número 1, que é você ter solicitado o empréstimo e ter conseguido. Pode passar. Aqui é a evolução dos dados ao longo do tempo. A gente se depara com uma situação de que a partir do 9º período começam a aparecer dados de pessoas que solicitaram um empréstimo. Né? Aqui a gente pode perceber que ao longo do tempo, cada vez mais pessoas solicitaram algum tipo de empréstimo, o que corrobora que o auxílio emergencial talvez não tenha sido suficiente para cobrir todas as dívidas. Do total de 13.562 pessoas que solicitaram empréstimos, e esse número vai abranger as pessoas que conseguiram e não conseguiram empréstimos, apenas 11.562 conseguiram, o que representa 84,69% das pessoas que solicitaram. E do panorama geral dos entrevistados, essa taxa representa 5,78%. Pode passar. Aqui é a evolução dos dados ao longo do tempo. A gente percebe que cada vez mais o número de empréstimos solicitados vem aumentando ao longo do tempo. Pode passar. E aqui a gente correlaciona as duas variáveis para verificar se o fato da pessoa ter recebido o auxílio emergencial já é suficiente ou não para ela quitar todas as dívidas. A gente percebe que das pessoas que receberam o auxílio emergencial, cerca de 4.710 pessoas tiveram que solicitar algum tipo de empréstimos. Então, da nossa base de dados total, cerca de 5,18% das pessoas tiveram que solicitar esse empréstimo. A nossa intenção é expandir essa questão, essa relação dívida com rendimento para mais áreas, ou seja, a base de dados da PNAD Covid, ela nos fornece outros tipos de rendimento. Então, a gente vai buscar correlacionar a dívida com outros tipos de rendimento para verificar se essa taxa ela permanece maior ou menor do que a gente avaliou apenas com o auxílio emergencial. Pode passar. Eu? Milene? Bom, oi, estou aqui. Tive um leve problema com a internet, meu computador parou de funcionar lá, estou no celular agora. Tudo bem. Mas para trazer umas considerações finais aqui, a PNAD Covid do IBGE foi uma novidade que a gente trouxe comparado com os outros trabalhos desse assunto, seguido também do FATIO da São Paulo, como já foi mencionado no início, e a forma que a gente organizou o trabalho, as questões apontadas, partindo de um geral da Covid e indo para um mais específico sobre o mercado de trabalho. Nas limitações, a gente sentiu falta de algumas variáveis durante o processo de realizar o trabalho na base PNAD Covid, mas até agora foi tudo superável.
E as sugestões para pesquisas futuras, não necessariamente para o nosso trabalho futuro, mas para alguém que queira desenvolver algum desses temas mais para frente, fica o maior nível de endividamento durante a pandemia, fazer um estudo mais aproximado disso, verificar por que as pessoas pediram empréstimos, relacionar com a classe salarial das pessoas, relacionar outros sintomas, além do que a gente fez com testar positivo com a Covid, e comparar as conclusões que a gente chegou no mercado de trabalho aqui para o Brasil com outros lugares do mundo. É isso. Legal, legal. Posso falar agora eu? Pode, professor. Tá. Deixa eu fazer primeiro uma correção. Eu falei uma coisa errada. Que é a seguinte: o comando logit ele vai rodar o logit normal, e o comando logistic ele vai rodar igual ao logit se você pedir razão de chance. Então, o colega que me interrompeu, eu acho que ele estava tentando falar isso e ele se acanhou quando eu mostrei a tela ali, mas se era isso que ele estava querendo falar, ele estava certo. E aí, então, logistic, o comando logistic, então é igual a rodar logit, vírgula, OR, que é de razão de chance. O comando que eu queria falar é o fracreg, que é quando você roda uma variável que está numa fração. Mas eu vou falar isso em algum vídeo no momento apropriado também. O segundo ponto, que é uma coisa que eu venho percebendo que vocês fazem confusão. Muitos de vocês, não só aqui alguns e nas disciplinas. Quando dá numa regressão, quando você tem o beta pequenininho, do tipo 0.000 tal, em um número lá, esse beta pequenininho, ele só diz respeito a um ajuste do parâmetro em relação à medida da variável explicativa a que ele está associado. No seguinte sentido: se você vai fazer uma regressão e o x que está associado àquele beta é um número grandão, 1 milhão, 2 milhões, ou até 20 mil, 30 mil, como eu acho que era o caso que apareceu ali, o beta ele vai ficar pequenininho para poder ajustar a escala. Se, por exemplo, o salário está em reais e tu dividir tudo por 1000, você vai ver que e fizer a mesma regressão com a variável dividida por 1000, você vai ver que o beta ele vai ser exatamente igual, multiplicado por 1000, e não muda mais nada na regressão. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. O que interessa é a estatística T, para saber se ele é estatisticamente diferente de zero ou não, assim como no gráfico ali que o colega estava apresentando, onde tinha servidor público e policial bombeiro. A barra grande é simplesmente uma medida, é uma unidade de medida. Você tem que fazer o teste ali de significância estatística para saber se é diferente de zero ou não. Acho que isso é uma coisa que vocês têm que atentar, tem que tomar cuidado para não, numa apresentação para valer, alguma coisa mais séria, vocês não cometerem nenhuma gafe, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá. Aí depois eu fiz aqui, ó, algumas observações legais que eu acho que dá para fazer no trabalho de vocês. No trabalho de vocês, você tem, logo nas primeiras slides, você tem a evolução do número de pessoas que se declararam infectadas, né? Você pode fazer um número índice daquilo ali e comparar, e depois fazer um número índice dos números oficiais e comparar se os dois seguem par e passo. É de se esperar que sim, se a amostragem do IBGE estiver correta, que provavelmente está, mas é um exercício que talvez seja interessante. Se tu montar um número índice dos infectados na tua amostra, e comparar os números de infectados, faz um número índice também para ficar na mesma escala, né? Dos números oficiais, as coisas têm que estar subindo juntinho. É um exercício para testar o quão aderente está a amostra do IBGE com os números oficiais. Depois, vocês fizeram exploração de várias possibilidades do trabalho, isso foi muito legal. Dos que eu acho que pode ser mais interessantes de tratar, eu gostei muito da ideia de associar o plano de saúde e frequência de uso do plano de saúde em face de determinadas coisas. Me pareceu bem
diferente da linha do outro grupo, eu acho que esse é um ponto que pode ser trabalhado bem legal. Quem deixou o plano de saúde também por conta da Covid, né? Alguma coisa ainda disso. Esse é um primeiro ponto que eu achei mais interessante. O outro do trabalho remoto também, tentar entender quem é que entrou em trabalho remoto, quem é que não... Que perfil de gente é legal. E eu achei muito legal essa questão de ter que tomar empréstimo também, esse último ponto. Talvez menos a questão do auxílio emergencial, mas mais saber quem é o perfil de gente que está se endividando nessa situação, né? Alguma coisa desse tipo. Então, eu entendo que, dentre várias possibilidades que vocês tatearam, essas 3 me parece que tem histórias mais interessantes para contar depois num almoço de domingo com a família ali. Vocês podem contar a história, vocês estão fazendo uma matéria que está fazendo... Você mesmo está extraindo a informação, você não está pegando ela no G1 e está comentando uma coisa que está no G1, você mesmo está gerando informação. Acho que pode ser interessante. Mas demais é isso, também não quero me alongar, que já está chegando aqui perto de 8h10. E eu acho que está tudo indo muito bem, de novo, estou bem satisfeito com os resultados. Parabéns para todos aí. Alguém quer se manifestar? Alguma ponto? Ô, Juliano, foi tu que falou esse negócio do logística? Que eu fiquei chateado que eu dei a vacilada. Eu acho que foi o Juliano que falou. Eu falei porque eu tinha olhado, mas sem problema nenhum. Mas... não, mas ainda bem que logo em seguida eu fiquei pensando, né? Rapaz, eu tô falando bobagem aqui. Mas aí a correção está registrada. Beleza, então, gente. Então, até hoje é quarta-feira, segunda-feira, né? Segunda-feira. E aí tem o Renato. O Renato tá aí na chamada? Como é que tá a situação do Renato? Se ele conseguiu mais um parceiro de grupo? Deixa eu olhar aqui o Renato. O Renato não tá na chamada. Tá bom, depois eu chamo ele então. Então, gente, boa noite. Vou encerrar por aqui a gravação. Tchau, tchau.